fácil do que o entrevistador vai querer. Às vezes ele vai. Vamos no teste? Tá bom, professora. Deixa eu fechar. Tá, o entrevistador com a manga aberta não dá, né? Com o buraquinho fechado. Pode não mexer. Vai dormir de novo hoje lá, que ele não acabou. Meu Deus. Tati, a comida. Vamos lá. Bom dia, telespectadores. Hoje eu trago aqui para vocês uma convidada muito especial. Uma salva de palmas para a professora Andresa Notari, de Língua Portuguesa, do Colégio Salesiano Itajaí. Obrigada. Bom dia, Andresa. Tudo bem com você? Como você está? Bom dia, tudo bem? Melhor agora. Legal. Bem, eu pesquisei um pouco, eu naveguei um pouco na internet e descobri que você é uma professora de língua portuguesa já há mais de 15 anos e que deu aula em redes públicas antes da aula no Salesiano e atualmente dá aula no Salesiano. Agora explica aqui pra gente, o que levou você a ser uma professora de língua portuguesa? Na verdade, a minha paixão pela língua portuguesa, ela começou bem cedo. Quando eu estava na 7ª série, que hoje é o 8º ano, isso, né? Isso. Eu tive contato com a poesia através de um concurso de declamação de poemas e eu sempre fui uma aluna que eu não era boa em nada. Assim, tinha o grupinho dos atletas, tinha o grupinho dos inteligentes, o grupinho dos populares, o grupinho dos bonitos. Eu não me encaixava em nenhum deles. E pela primeira vez, quando eu fui participar desse concurso de declamação de poesia, foi como se eu tivesse encontrado o meu lugar no mundo. Eu consegui perceber que eu fazia parte de um grupo de artistas, e o meu encantamento ele só foi aumentando cada vez mais com esse mundo da literatura, com a poesia, teatro, declamação. E no decorrer da minha caminhada escolar, né, da 7ª série até eu fazer o vestibular, eu pude ter certeza que era esse caminho da língua portuguesa que eu queria seguir. Interessante. E foi como você esperava? Conta um pouco mais sobre o seu trabalho. Assim, eu posso dizer que foi e né, e continua sendo melhor até do que eu esperava, porque, como eu falei, né, anteriormente, o meu encantamento era com a língua portuguesa, com a literatura. E hoje eu sou encantada também com a educação. Eu acredito muito na educação, me encanta a proposta pedagógica do colégio. Na verdade, eu sou ex-aluna do Salesiano. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar um dia lá. E eu acredito muito na educação também. Eu acredito que é por meio da educação que a gente pode ter esperança de ver as pessoas melhores, o mundo um pouco melhor, a nossa sociedade melhor. Sim, muito legal isso. Agora conta aqui pra gente uma situação engraçada ou interessante que já aconteceu na sala de aula. Como é lidar com muitos jovens, né, no ambiente de aula, muitas vezes muitas ocorrências de indisciplina, e se o professor, ele é um desafio para o professor motivar o aluno a estudar na aula. Eu penso assim, que é um desafio, sim, é um desafio diário, né? Porque o jovem, principalmente essa faixa etária que eu dou aula, de ensino médio, jovens de 15 a 17, 18 anos, tem muitos atrativos, né?
muita informação, muitas redes sociais, muitas atividades. Então, tem muitos meios bem mais interessantes do que uma sala de aula para se querer estar. Então, eu acho que o grande desafio do professor é se manter atualizado, procurar metodologias que envolvam, né? Eu acredito que todo jovem, todo adolescente, ele tem o direito de poder experimentar, de experienciar, né, essa sensação de se sentir aprendendo, que também é muito boa. É muito bom quando a gente consegue ter essa sensação de se sentir aprendendo. Eu acho que ela é que motiva, ela é que dá o gás para continuar e para poder projetar o futuro. Então, é um grande desafio, mas é bacana. Né? Respondendo a tua primeira pergunta sobre situações, né, engraçadas, constrangedoras, eu tenho várias, assim, né? Várias me passaram pela cabeça. Eu posso citar, por exemplo, de indisciplina, né? Como tu falasses, uma vez em uma avaliação, uma prova na sala de aula, eu percebi que um aluno estava colando, ele estava com um celular no meio da perna. E eu tenho umas estratégias assim para perceber se os alunos estão colando ou não. A gente tenta, o aluno tem o direito de tentar colar e a gente tem a obrigação de descobrir, né? E eu sei que eu estava abaixada, estava amarrando o cadarço e eu vi o celular ali entre as pernas do menino. E eu fui bem devagarinho para ser uma coisa bem discreta, para ninguém precisar ficar sabendo, ser só entre eu e ele. Eu olhei para ele e disse, olha, me dá o teu celular. Daí ele levantou, fez uma cara muito de desentendido e disse, celular? Que celular? Eu disse, o celular que tá aí, embaixo da carteira. Não, Andresa, não tenho celular, eu não tô colando. Nesse ponto, a sala toda já tinha percebido o que estava acontecendo e estava todo mundo olhando pra gente. Eu disse, não, eu sei que tu tens um celular, passa ele pra mim, na boa. Ele disse, não tenho celular. Daí eu fiquei irritada, eu disse, poxa, ele acha que eu sou trouxa de certo, né? Eu ia pedir um celular se eu não tivesse certeza que estava ali. Daí eu olhei para ele bem sério e disse, olha, é o seguinte, ou tu passa o celular agora para mim, ou eu vou enfiar minha mão no meio das tuas pernas e vou pegar o celular. Ele ficou muito vermelho. E claro que ele me entregou. Ainda bem, porque eu não sei, sinceramente eu não sei o que eu ia fazer se ele não me entregasse. Sim. E agora trazendo aqui um assunto mais atual, né? Como é lidar com o EAD, o ensino à distância? Quais desafios que os professores estão tendo que enfrentar? Mais isso. Pergunta de novo. Ok. Pergunta essa de novo. O final dela não ficou legal. Então. Sim. Dá pra gente editar depois. Me bosta editando, né? Não. Então, tá, legal. E agora, uma pergunta mais atual, mais recente. Como está sendo lidar com o EAD, o ensino à distância? Quais os desafios que os professores estão tendo que enfrentar neste período de pandemia, né? São vários desafios. São vários. Eu acho que o primeiro grande desafio é essa questão da tecnologia. Essa facilidade em lidar com a tecnologia. A minha geração e as gerações mais antigas do que a minha, como a gente tem dentro do colégio vários exemplos, não tem tanto domínio com as tecnologias quanto os jovens. Então esse é o primeiro grande desafio. Mas eu acredito até que estamos nos saindo bem, né? Eu ouso até dizer que toda essa situação ela acabou apressando uma prática que já deveria ter sido incluída há muito tempo dentro da metodologia de ensino, porque o nosso mundo ele está muito tecnológico. Então, eu até consigo enxergar como um desafio, mas um desafio positivo. Outra grande dificuldade que eu percebo é a questão da nossa saúde mesmo.
Eu passo muito tempo sentada, né? Nós, todos os professores, estamos passando muito tempo sentado dando aula. Isso gera dores, né? Na coluna. A questão da saúde mental também, de estar em casa, não ter uma perspectiva, olhar para esse cenário todo aí, isso eu acho bem complicado. E por último, eu acho que o grande desafio, assim, o que complica mesmo é a falta do contato físico, né? Como eu te falei, eu sou encantada com a educação, eu sou encantada com os jovens, eu gosto muito dos meus alunos, eu gosto de ter um contato, né? E esse ambiente virtual em que as aulas estão acontecendo, por mais que a gente veja os alunos, que interaja, converse, não é a mesma coisa. Então, isso, para mim, é desmotivador, assim. Tanto que eu preciso fazer um exercício diário para me manter motivada, para motivar os alunos, para conseguir abrir ali a reunião, a aula com um sorriso no rosto, fazer uma boa acolhida, conseguir de alguma forma motivá-los também, porque muitas vezes nem eu tenho a motivação. Bacana, bacana. E em relação aos alunos, você acha que os alunos, em um geral, em um todo, estão tendo muita dificuldade de se adaptar a esse novo sistema de aulas? Você teria alguma sugestão para dar para eles? Eu tenho percebido que sim. A maior parte dos alunos, pelo que eu tenho conversado, pelo que a gente tem visto, está tendo uma dificuldade em se adaptar. Eu acredito que a maior dificuldade deles nesse processo de adaptação é pela falta de uma rotina mesmo. Eu acho que o simples fato de ir para o colégio, ele acaba nos impondo essa rotina de estudo, mesmo que o aluno não esteja tão interessado em estudar. O simples fato do ambiente da sala de aula, de estar no colégio, e tudo isso acaba ajudando. E nesse ambiente virtual, isso não acontece, né? Muitos alunos assistem a aula na cama mesmo, estão mais preocupados só em receber a chamada para não levar falta, não consegue criar a rotina tanto no momento de assistir a aula, quanto depois de estar cumprindo as atividades, fazer tarefa, estudar. E eu penso que isso é o que mais complica essa situação. Então, se eu fosse dar uma dica, é investir nessa disciplina, nessa organização, se propor a estabelecer mesmo um horário, meio que fazer de conta que está indo para o colégio, acordar uns minutos antes, pelo menos uns 10, 15 minutos antes da aula, conseguir tomar um café, abrir as janelas do quarto, se arrumar, né? Ligar a câmera. Eu acho que o próprio fato de ver pessoas, as pessoas te verem, interagir, vai acabar motivando um pouco mais. Porque se o aluno simplesmente entra na reunião da aula, ali deitado na cama mesmo, o cérebro dele não vai entender que ele está numa aula. Ele vai tender muito mais a dormir, a querer fazer outra coisa do que realmente estudar. E esse momento vai acabar não sendo tão produtivo quanto poderia. Mas, em contrapartida, tem alguns alunos que a gente conversa que estão conseguindo aprender. Uns dizem, inclusive, que estão aprendendo muito mais por essa questão de estar conseguindo trabalhar essa autonomia. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o professor, na verdade, ele é um mediador só ali. A informação, ela está disponível na rede, aí para todos. Se por um acaso o aluno não gosta muito da metodologia do seu professor, ele tem vários vídeos disponíveis, várias metodologias. Então, eu acho que tudo isso dá para ser usado a favor do aluno, assim. É só ele estar disposto e estabelecer uma rotina ali,
Porque motivação gera motivação. Né? Quanto mais desanimado a gente está, tende a ficar cada vez mais desanimado. A partir do momento que se motiva e vai estabelecendo esse hábito, essa rotina aí de estudo, de aula, a motivação ela vem também, é algo automático. Sugestão? Essa é a sugestão, estabelecer a rotina. Muito bom. Sim. Tá. Muito legal. E agora, para encerrar o nosso assunto, uma pergunta que não quer calar. Na sua opinião, as aulas presenciais irão voltar ainda este ano? Na minha opinião, Andresa, não, eu penso que não. Eu acredito que esse ano nós não voltamos. Acho que o cenário está meio caótico, inseguro para voltar. Assim, o colégio ele está seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Né? Ele está até se preparando para uma possível volta, se é que esses órgãos determinem que essa volta aconteça, mas nós temos aí os prazos sendo adiados mês após mês, né? De março era para ser em abril, daí depois em maio, daí depois de maio eles colocaram para o dia 3 de agosto, agora uma semana, menos de uma semana, foi dado um novo prazo, 8 de setembro, e eu acho que vai ser dessa forma até o fim do ano, infelizmente. Que pena, né? Sim. Mas o nosso papo estava muito bom, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Andresa, por participar aqui do nosso programa. Muito obrigado a você, telespectador, que está assistindo agora. Nos vemos na próxima, quando a matriz estiver pronta. Tchau. Tchau, obrigada. Você nem bebeu nada, né? Pô, teve uma resposta que eu me enrolei pra caramba pra responder. Uma pergunta que me enrolei pra caramba pra perguntar. Qualquer coisa a gente vê, se não ficou legal, a gente faz só o que não ficou legal. Meu Deus do céu. Que dó de tirar isso aqui daqui.